pessoal! Hoje a gente vai falar sobre os nemateumintos, né? E o ciclo de vida dele. A gente vai falar sobre os nemateumintos mais ligados, né, aos parasitas, não é, William? Sim. Oi, tudo bem? Então, aí no caso, eu vou começar então com a primeira parasitose, né, que a gente vai dar destaque aqui no caso. Aí no caso, a gente começa com a filariose. Então, vamos lá. Primeiramente, existe o agente etiológico dela, que é a Euchereria bancroft, né, que é o causador dessa doença chamada filariose. A gente está vendo aqui pela imagem, no caso, né, a Euchereria bancroft, né, no caso, ela é um verme cilíndrico com as extremidades afiladas, né, a região da cabeça mais na região aqui posterior, isso, e ali na caudinha dela a região lá. O que acontece? Nós temos um mosquito Culex, que também está envolvido no ciclo de vida, e que esse é o único tipo de doença que a gente vai trabalhar com vocês hoje, que é heteroxênico. O que significa isso? Que para completar o ciclo de vida da Euchereria bancroft, você utiliza 2 hospedeiros. Então não é somente um único hospedeiro, são 2 hospedeiros envolvidos no ciclo de vida. E aí tem uma grande relação com um sistema muito importante, que é o sistema linfático, que a gente vai ver quando a gente analisar o ciclo de vida. Então vamos lá. Aqui nós temos o ciclo de vida. Então perceba que tem o ciclo no ser humano e o ciclo no mosquito. Então o mosquito Culex, ele começa primeiro. Vamos começar por ele. O que acontece? O mosquito que não está infectado, ele vai se infectar. Vamos supor uma pessoa doente, que tem a filariose, né? Ela está com as microfilárias, ou seja, o vermezinho, né, que é a Euchereria, e essa Euchereria, ela vai estar nos capilares mais superficiais da pele. Então, ou seja, quando o inseto ele começar a sugar sangue, porque na saliva do inseto você tem um anticoagulante que evita a coagulação do sangue, fazendo com que ele consiga sugar o sangue sem gerar nenhuma reação, né, dentro do inseto, ele suga esse sangue junto com o verme, no caso, que é o nematelminto que a gente está trabalhando aqui, é o Querelle. Aí, esse verme, agora ele vai para o intestino do inseto, lá no intestino vai perfurar o intestino e vai para a musculatura do tórax do inseto. E volta novamente para a saliva. Ele completa o ciclo de vida nesse inseto, que é o mosquito Culex. Por que isso? Porque o mosquito ele vai ser o vetor da doença, ou seja, quem vai transmitir, né, a doença para o ser humano. Então vamos lá, o ser humano, vamos supor, um ser humano sadio, ao ser picado por esse inseto, vai transmitir a microfilária para dentro dele. No ser humano, ele vai completar o ciclo de vida nos capilares linfáticos. O que é isso? Pensa o seguinte: o sistema linfático é um sistema que tem a função de drenar o excesso de líquido que fica entre os tecidos do nosso corpo. O sistema linfático é um sistema muito importante que atua em conjunto com o sistema circulatório, que é o sistema que é composto pelo coração e os vasos sanguíneos. O sistema linfático, o que ele vai fazer? Ele vai drenar, então, esse excesso de líquido. O verme, no caso, que é a Euchereria bancroft, ela utiliza do sistema linfático para se reproduzir. Então, é nesse sistema que ela vai completar o seu ciclo de vida no ser humano. Então, só que esse sistema, como ele drena o excesso de líquido entre os tecidos, se comprometer esse sistema no seu funcionamento, ou seja, a obstrução desse sistema, pode gerar o edema, que é aquele inchaço no seu corpo. Então, dependendo da região que for afetada por pela Euchereria bancroft, no caso fêmea ou macho, porque a fêmea tem a função de armazenar os ovos, no caso, uma fêmea pode armazenar milhares de ovos dentro do sistema linfático. E todos esses ovos vão gerar centenas de larvas dentro do sistema linfático. E pode obstruir esse sistema. Então, quando obstrui esse sistema, o sistema não consegue drenar o excesso de líquido. Consequentemente, ele incha. Então, vamos supor, no caso, por exemplo, os seios em mulheres, mamas, no caso. As mamas, elas podem ficar com retenção de líquido e pode inchar, aumentando de tamanho e gerando um aspecto de um elefante, por exemplo. Por isso que também é chamada essa doença, em casos mais crônicos, de elefantíase, porque lembra um aspecto de um elefante, né? O aspecto do corpo do elefante. Então, por exemplo, pode acometer os genitais do homem, no caso, pode crescer demais essa região, pode crescer, por exemplo, uma perna ou um braço dele, né, se for a região acometida. Então, assim, o sistema linfático é um sistema muito importante e ele é afetado por essa verminose, no caso, né, que é a Euchereria bancroft. O sistema linfático, como a gente pode ver por essa imagem aqui agora,
Ele é um sistema, então, que ele está distribuído ao longo do nosso corpo e que ele drena o líquido presente em várias partes do nosso corpo. E que quando esse sistema é acometido, pode gerar vários edemas ao longo do corpo, né, e o inchaço extremo, né, que é uma doença crônica, que é a elefantíase. Então perceba que uma doença envolve dois hospedeiros, o ser humano e o mosquito Culex. No Culex, se o Culex não tiver infectado, ele pode se infectar com a microfilária que ela vai do sistema linfático, que é os capilares mais profundos, até os capilares mais na superfície da pele. Então ela se infecta e aí ela pode transmitir para uma pessoa que não está doente, uma pessoa sadia, essa doença. Certo? Então essa seria a primeira doença que a gente vai trabalhar. Agora, como a gente nos previne desse tipo de doença? Primeiro, como é um inseto, a gente tem que reduzir a população dos insetos ou eliminar os insetos. Primeiro, não deixar água parada em casa, né? Água parada pode ser onde os ovos podem ficar colocados para eles originar larvas, né? Que vão originar novos insetos, né? Como o Culex. A gente também tem a questão de usar mosquiteiros, né, em casas, né, telas de proteção para evitar que os mosquitos Culex ele entre. Lembrando que a fêmea do mosquito Culex transmite a doença, no caso, né, o macho ele se alimenta de seiva de planta. Então a fêmea que vai utilizar o sangue para alimentar seus filhotes, no caso, né, as outras verminosas que vão ser provenientes dos ovos, né. Além disso, não deixar materiais, né, o ambiente muito sujo, porque pode acumular água, né, sujeira, onde pode ocorrer a reprodução dele. Por exemplo, aqui a gente está vendo, manter tampados tonéis e barris de água, por exemplo, dá aquele chuvão, chuva que alaga quintal, por exemplo. Se você, por exemplo, não tiver um meio daquela água ser eliminada, né, e não ficar estocada, pode resultar, né, em proliferação desses mosquitos, né, que pode transmitir a doença, se tiver contaminado. A colocar areia, por exemplo, nos vasinhos aqui, porque a areia ela ajuda a reter essa água e evita que ela fique acumulada. Então, isso ajuda também a evitar a proliferação do mosquito. Por exemplo, colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira bem fechada é também um exemplo, que é manter o lixo bem organizado, evita acúmulo de água, né, proliferação deles, né. E outra questão também muito interessante é que o mosquito, ele gosta tanto de calor quanto de umidade. Então, por exemplo, controlar, por exemplo, em alguns lugares, a temperatura, por exemplo, dentro do supermercado, dentro de qualquer outro estabelecimento, porque se você controla a temperatura, você também evita a proliferação desses mosquitos. Então, seriam várias medidas preventivas. Como a gente pode observar pela imagem também aqui, ó, que tem um homem que ele está usando inseticida, né, com sua roupa de proteção. A inseticida é importante para matar esses insetos também, ou reduzir a população dele, né, no caso. Então, seria um bom exemplo. Agora, vamos continuar com as parasitoses e vou passar para a Ana Júlia, não é, Ana Júlia? Com certeza, a gente vai falar agora sobre a doença ascaridíase, né? Como o William já tinha falado, a diferença de monocênico para heterocênico. Monocênico é quando um ciclo de vida de um animal, parasita no caso, é feito apenas, né, por um hospedeiro só. Então, essa doença, ela é transmitida, né, pelo Ascaris lumbricoides, que é um nemateuminto, que ele tem dimorfismo sexual, enfim, um nemateuminto. E ele faz a obstrução intestinal, ele fica alojado no nosso intestino. Vamos agora olhar o ciclo de vida dele? Aqui, ó, um hospedeiro apenas, e ele então é monoxênico. O que vai acontecer? Essa pessoa, ela tem a lombriga, né? O Ascaris lumbricoides já no intestino dela. Quando ela for evacuar, se ela não for fazer isso em um local apropriado, né, com saneamento básico, ela pode deixar ovos que essas lombrigas depositam nesse intestino. Então, as fezes saem, junto saem os ovos e podem infectar alguns locais, né? Como, por exemplo, os alimentos. Infecta os alimentos,
uma pessoa não lava muito bem e acaba ingerindo esses ovos. Quando há a ingestão desses ovos, eles vão aqui para o intestino. E do intestino ele fica paradinho lá? Não, ele tem que fazer ainda o desenvolvimento, né? Para o estágio larval e depois para o jeito adulto dele, né? Para o estágio adulto. Então, do intestino, ele vai passar, né, para o fígado, através de algumas veias, de alguns capilares, vai passar pelo fígado, depois para o coração, e do coração ele vai para o pulmão, do pulmão ele vai para a faringe, ele eclode e volta, né, para o intestino delgado, onde ele vai terminar o ciclo de vida dele, que aí ele bota alguns ovos e se essa pessoa defecar em local não apropriado, né, continua esse ciclo. E o que acontece, né? Como a gente pode fazer para não pegar lombriga, para não pegar esse tipo de animal, enfim. Então, as medidas profiláticas são basicamente lavar as mãos muito bem para que não haja a ingestão, né, desses ovos através das mãos, um sistema, né, de saneamento básico muito bem feito e principalmente lavar os alimentos. A gente às vezes não sabe de onde veio eles, qual é a história deles, se alguém, né, defecou perto, se eles estão com os ovinhos dos ascaris lumbricoides. Então, é sempre muito importante fazer a lavagem devida desses alimentos, ok? A gente vai falar também sobre o ancilostoma, ou o mais conhecido, né, a doença como amarelão. Essa doença é feita sobre o ancilostoma duodenale, que também é feito por um nemateuminto, é monoxênico, que tem apenas um hospedeiro, né? E ele ficou mais famoso, essa doença, através do Monteiro Lobato, que falou sobre o Jeca Tatu, e ele tinha essa doença. Então, o amarelão, ele é muito ligado à pele amarelada que essa doença dá, né? Por conta que ele suga o sangue através do intestino e essa pessoa tem uma perda de sangue visível e deixa a pele amarelada. E como é o ciclo de vida desse animal, né? Como se dá a doença através desse animal? A pessoa que tem o amarelão defeca em local inapropriado e esses ovos, eles podem entrar através da pele da pessoa, né? Esses ovos eclodem, vira larva, e essas larvas minúsculas podem entrar na nossa pele, ok? E aí, entrando na nossa pele, vai para o sistema, né? Vai para as nossas veias, os nossos capilares, e fazem basicamente o mesmo desenvolvimento do ancilostoma, né? Que ele vai da lombriga, ele vai no intestino, depois ele vai para o fígado, para o coração, para o pulmão, para a faringe e depois retorna no fígado para fechar esse ciclo, né? Para que ele possa botar esses ovos e a pessoa defecar e fazer o final do ciclo. Então, como a gente pode evitar pegar o amarelão, né? Como eu disse, a pessoa defeca em local inapropriado e às vezes nem é visível.
tem um cocô lá, e um cachorro vai, pisa, e aí pisa na areia, e a pessoa anda descalço, e é imperceptível, pode sim ter, né, a entrada dessas larvas no nosso pé ou na nossa mão também, se mexe em alguma coisa, tô mexendo numa hortinha, enfim. Então, uma das medidas profiláticas melhor para esse tipo de doença é não andar descalço, né? E sempre, como eu sempre falo dessas doenças, ter um sistema, né, de tratamento de água, um saneamento básico muito bom, que aí evita das pessoas defecar em local não apropriado, mas sempre usar chinelo, usar bota, não andar descalço é também uma boa medida para a gente fazer. A gente vê também esse nematominto que dá a doença do bicho geográfico, né? Larvas migrantes. Esse animal, ele é o Ancylostoma brasiliense, e ele é conhecido como uma movimentação cutânea. Essa doença, né, esse animal, ele também é monoxênico. Só que nós, seres humanos, podemos adquirir essa doença. O hospedeiro que ele mais quer é os animais domésticos, né? Tanto cachorro quanto gato, ele finaliza o ciclo dele apenas com cachorro e com gato. Só que nós também podemos ter contato com esse nemateuminto, que ele aí só fica na nossa pele, ele não consegue finalizar o ciclo dele, né? No ser humano. Então, ele fica na nossa pele, ele faz essas lesões cutâneas, né? E aí pode passar pomada, enfim, até microcirurgias a gente pode fazer, pode remover essa larva em contato com a nossa pele. Então, as medidas profiláticas é sempre, né? Limpar as fezes dos animais. Algumas praias, né, proíbem os animais nas areias, enfim, para que não haja essas fezes desses animais nas areias. E quando for levar para passear, né, sempre ter uma sacolinha pegando essas fezes, e como ela entra por nossa pele, também não andar descalço, como o amarelão, é importante para a gente não contrair essa doença, não contrair esse nemateuminto. Bom, no caso, o Oxyurus, né, no caso, ou Enteróbius, ele é uma doença, uma verminose também, né, causada por nemateuminto, e esse nemateuminto é o Enteróbius vermicularis, e ele tem uma particularidade interessante, porque é diferente de todos os outros parasitoses que nós vimos até agora, as verminoses, no caso, né, ele é o único que afeta o intestino grosso. Então, todos os outros eram intestino delgado, que era jejum, ilho, né, onde vai ocorrer a absorção dos nutrientes. O intestino grosso é a região onde vai ser formada as fezes, né, ou também popularmente chamado de cocô, né, onde você vai defecar. O intestino grosso. Então, assim, na região mais próxima do ânus, né, região perianal. Então, ele causa uma coceira perianal, que a gente vai ver o motivo disso. Mas, lembrando, ele é monoxênico, então só tem um único hospedeiro para completar o ciclo de vida. E a gente está vendo uma representação de uma imagem, uma pessoa coçando a região do anal, né, no caso, e além disso, os exemplos, né, de como é esse verme, né? Perceba que ele é cilíndrico também, nem os outros, ele tem as extremidades afiladas também, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho agora o ciclo de vida dele, né, que é muito importante para a gente entender como ocorre. O ciclo de vida dele, ele se completa da seguinte forma. Então, primeiro, vamos ingerir um ovo, né, no caso, mas antes de ingerir o ovo, vamos começar pelo intestino, então. Intestino grosso, a gente tem, então, o ânus dele, né, onde vai estar na região perianal, em volta do ânus,
você vai encontrar esses ovos, e o que vai acontecer? Esses ovos, eles podem entrar em contato com a roupa, eles podem passar a malha da roupa, pode estar na roupa de cama. Então, o que acontece? Esses ovos, ao entrar em contato com o ambiente, né, eles podem ficar nessas roupas que pode se contaminar com esses ovos. Aí o que acontece? Ou a pessoa pode passar a mão na região anal ali e coçar, porque vai gerar uma coceira, um prurido, né, intenso ali naquela região, uma coceira. E quando ela coça essa região, os ovos podem estar debaixo da unha. Então ele pode acabar colocando na boca, causando uma alta contaminação ali no caso, né? Ingerindo esses ovos. Aí o ovo ele vai pelo sistema digestivo, chega no estômago, ele resiste ao ácido produzido no estômago, né? Que é o ácido clorídrico, um ácido muito forte, que o pH ali é em torno de 2, que serve para matar micróbios, né? Micro-organismos. Mas esse ovo, por ser muito resistente, ele resiste a esse ácido. E quando chega no intestino ali delgado e vai para o intestino grosso, o intestino delgado é esse em azul, né, que a gente está vendo. E o intestino grosso é um amarelo. Então ele gosta muito do intestino amarelo, aí, que é o intestino grosso. Especialmente nessa porção inicial aí, onde está a setinha mostrando. Essa porção aí a gente chama de seco. É nessa região onde fica os vermes. No caso, o enteróbios. O que acontece? Quando a pessoa vai dormir à noite, esses vermes eles vão migrando por essa região amarela até chegar lá no ânus. Quando chega no ânus, ele chega na porção ali perianal, onde a fêmea ela morre, deposita seus ovos antes dela morrer, e são milhares de ovos. Né? Esses ovos ficam ali, aí o que acontece? Quando a pessoa coça, que vai gerar uma coceira, ou muitas das vezes esses ovos podem entrar em contato com a roupa, com a cueca, com a malha, com a roupa de cama, né, no caso, pode a pessoa, no descuido, não percebendo que os ovos são minúsculos, então a pessoa não consegue ver a olho nu, pode acabar se contaminando ali no caso, ingerindo esses ovos, né? Aí completa o ciclo de vida de novo. Lembrando, pessoal, que aqui também tem o dimorfismo sexual, né? Em todos, praticamente, que a gente comentou aqui nessa aula, a fêmea é sempre maior do que o macho, e o macho é menor. Lembrando que, nesse caso, uma fêmea pode armazenar mais de 20 mil ovos, só lembrando, né? E que esse é o único tipo de verminose, pessoal, que afeta o intestino grosso. Todos os outros afetam o intestino delgado, que é aquele em azul que a gente está vendo ali na imagem. Esse é o único que afeta o intestino grosso. É monoxênico, tem um único hospedeiro, assim como os outros que a gente viu anteriormente, né? E quais são as medidas profiláticas para a gente se proteger? Primeiro, fazer a lavagem das roupas, né? Inclusive das de cama, né? Tem que ser muito bem lavadas. A questão de cortar a unha, manter a região debaixo da unha limpa, né? Porque é onde pode acumular os ovos, né? Devido à coceira, que vai gerar aquele prurido na região anal, né? Lavar muito bem o seu corpo, especialmente a região anal ali, né? Evitando sujeiras ou os ovos, né? Que pode estar ali. Mas o principal mesmo é a lavagem de roupas de cama e a lavagem das suas roupas. Porque pode te contaminar durante a noite, caso você não está vendo, né? No caso, você está dormindo, e aí gera aquela coceira, muitas das vezes você nem acorda, mas coça acidental e pode ingerir aquilo, achando que não é nada, né? Então seria a melhor medida profilática é a lavagem de roupas e cortar a unha, né? Manter a higiene debaixo da unha. Agora, pessoal, essa tabela aqui no caso, a gente vai resumir o que a gente falou, todas as verminoses que a gente falou. Então, a Ana Júlia mencionou o Ascari lubricoide, o ancilostoma do Adenale, e eu mencionei o Enteróbius e a Euquerélia. Então, a gente vai ver agora vários critérios aqui para cada uma. Então, o Ascari lubricoide, nós temos a espécie, né, que é a lombriga famosa. A doença causada, nós temos a ascaridíase. O vetor, no caso, não tem inseto envolvido aqui, então é ausente, porque lembra, é monoxênico, tem um único hospedeiro para completar o ciclo de vida. A transmissão, ingestão da larva, né, em água e alimentos contaminados, né, o hospedeiro definitivo, o habitat, né, no caso, né, o habitat do hospedeiro é o intestino delgado, então lembrando, aquele azul que eu mostrei anteriormente, intestino delgado. O habitat no ambiente vive no solo, e as profilaxias, né, como foi mencionada pela Ana Júlia, nós temos a proteção dos alimentos, lavagem muito bem, tem que ter o saneamento básico, educação sanitária, para a gente, medidas para informar a população sobre a profilaxia, e os sintomas, né, obstrução do intestino, lesões pulmonares, porque lembra, como a Ana Júlia mencionou anteriormente, ele vai do intestino delgado para o fígado, depois para o coração, para o pulmão, para a faringe,
Então, nesse trajeto, ele pode causar lesões desses órgãos, certo? Próxima espécie que a gente tem é o Ancylostoma duodenale, né? O ancilostoma, lembrando, a Ana Júlia mencionou também a questão do Monteiro Lobato, que a questão do Jeca Tatu. Então, nós temos a ancilostomose, o amarelão, né, que é a doença. O vetor também é ausente, não tem nenhum inseto, então o ciclo é monoxênico, um único hospedeiro para completar o ciclo. Ingestão de larvas também, mas presente no solo, né? A pessoa anda descalço, acaba não percebendo ali que tem a larva ali no caso. O intestino delgado também, né, que é o hábito dele, vive em solo úmido, né, no caso, para não ressecar. E as medidas que a Ana Júlia mencionou de novo, né, é andar calçado, ter higiene, tratamento dos doentes, saneamento, né, no caso, e os sintomas, né, pele amarelada, hemorragia, porque o verme fica no seu intestino delgado, perfurando ele, né, causando hemorragias de sangue ali no caso, pode gerar anemia, né. Então, seriam os exemplos que a Ana Júlia mencionou. Agora, vamos lá os que eu mencionei. O enteróbios vermiculares, a doença, ou oxiurose ou enterobiose, porque o entero se refere ao intestino. Então, nesse caso, lembra, é o único tipo de doença aqui mencionada que afeta o intestino grosso e não o intestino delgado. Aqui na imagem está falando intestino delgado, mas especialmente o intestino grosso, né? A região do seco, que já faz parte do intestino grosso, certo? Ingestão da larva também, no caso, né, como foi mencionado por mim anteriormente, aquela coceira na região anal e não tem vetor, não tem nenhum inseto envolvido. E como eu mencionei no caso, né, lavar, cortar as unhas, tomar banho, lavar as roupas muito bem, né, o uso de pomadas, que vai ser mencionado no próximo slide pela Ana Júlia, né, e a coceira anal, o desconforto, que seriam os exemplos dos sintomas. E por fim, a última que eu mencionei, que é o Queréria bancroft. Lembra, essa é a única que tem um mosquito envolvido. Então, é a única heteroxênica. Dois hospedeiros no ciclo de vida. Causa filariose ou elefantíase, em casos mais crônicos, elefantíase, né? Inchaço muito, aquele edema, no caso, né? Penetração ativa, né? Capilares profundos naquela noite, né? O sangue periférico, porque ele vai migrar para os capilares mais superficiais da pele, para o mosquito ingerir aquele, a fêmea, o Culex, né? E o tratamento, como a gente falou, inseticida, telas de proteção, saneamento ambiental, né? E causa aquele edema linfático. Lembra? O sistema linfático, ele drena o excesso de líquido do corpo. Então é isso, essa é a tabela. Agora a gente vai para o tratamento, no caso, né, com pomadas e medicamentos que a Ana Júlia vai mencionar. Então, gente, como o William falou, esses nemateumintos, eles podem sim, eles têm tratamento, e muitas vezes esses tratamentos são feitos, né, a partir de pomadas indicadas para esse tipo de nemateuminto, e também alguns vermífugos, né, como o exemplo aqui, a Anitta, que é um vermífugo mais famoso que tem. Então, se a gente utilizar, né, essas medidas profiláticas, saneamento básico, tomar vermífugo todo ano, enfim, a gente pode dar fim a essas doenças e acabar com tudo isso. Então, muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima aula. Um beijo. Até a próxima.